creu. E ali na cruz perdão recebeu. No último instante houve redenção. O céu se abriu para aquele ladrão. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mesmo sem ter nenhum juízo, sem ter história pra apresentar. Foi pela fé que ele pôde alcançar. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mesmo sem ter nenhum juízo, sem ter história pra apresentar. Foi pela fé que ele pôde alcançar. Foi pela fé que ele pôde alcançar. Aleluia, irmãos e irmãs no mundo inteiro, que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus falou para aquele ladrão, né, o que se arrependeu, né? Veja bem, o que se arrependeu. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê, irmãos? Porque o paraíso, irmãos, é o lugar onde as pessoas que morrem em Cristo vão. Aqueles que morrem em Cristo Jesus de verdade, eles vão para o paraíso. Os que morrem sem Cristo, irmãos, eles estão indo para o inferno para depois que houver o arrebatamento, ou seja, 1000 anos depois do arrebatamento, Jesus descerá com os salvos para julgar aqueles que estão no inferno. Vocês entenderam, irmãos? Então, o paraíso, irmãos, é o lugar onde espera os salvos em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão vivendo para Cristo de verdade, irmãos, sem tapiação, sem engano, sem mentira, sem nada de errado deste mundo, eles vão para o paraíso. E quando eles estiverem no paraíso e houver o arrebatamento, irmãos, eles descem até o sepulcro para ressuscitarem, para ir ao céu de glória. Vocês entenderam? Ou seja, quem estão no paraíso, eles vão descer na hora do arrebatamento para terem seus corpos ressuscitados num corpo de glória para subir ao céu. E os que estão no inferno, irmãos, vão esperar 1000 anos para poderem serem julgados, né, no juízo final. Vocês entenderam, irmãos? Eu quero explicar isso, irmão, porque poucos explicam para que as pessoas entendam direito, né? Nem todos, até hoje, irmão, tem muita gente que não entende isso. Então a gente tem que estar falando diretamente, irmão, para até as pessoas compreenderem isto, que isso aí vem de Deus, não vem do homem. Está tudo escrito na palavra do Senhor, né, irmãos? Ou seja, depois do arrebatamento, é que vão decorrer 1000 anos para aqueles que estão no inferno serem julgados. Depois do arrebatamento, vai passar um prazo de 1000 anos para aqueles que estão no inferno serem julgados. Aí, irmãos, o juízo lá do inferno vai depender, irmãos, né? Que a palavra do Senhor não mente, né? Vai depender. Eu creio que o juízo, irmãos, é para absolverem
é para absolver aqueles que realmente, irmãos, Deus sabe quem são, né? Porque você sabe perfeitamente, irmãos, que tem que haver uma renúncia geral, total, aqui na terra, para aqueles que morrem em Cristo Jesus, que não estão mais ligados em nada desta vida, né? Aí eles vão direto para o paraíso. Que nem aquele ladrão, estava na hora da morte, ele sabia que ia morrer, não tinha mais alternativa para ele. Aí ele pegou, se entregou a Jesus, naquela hora, se arrependeu e se entregou a Cristo, e disse: Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Jesus não garantiu o reino na hora, porque o reino, irmão, é só depois do arrebatamento. Mas a alma dele foi para um bom lugar, para o paraíso, né? Não foi para um mau lugar, que é o inferno. Foi para um bom lugar. Agora, no arrebatamento, a alma desce do paraíso, vai até o sepulcro, e eles ressuscitam num corpo de glória para subir ao céu. Até aí você entendeu, né, irmão? Então vamos ouvir aqui o próximo hino, irmãos, para que você medite mais na palavra do Senhor, porque ela é muito importante, irmão, para a gente ter a certeza da nossa salvação, né? Louvado seja Deus. Vamos ouvir aqui o próximo hino. E já, meu irmão, a gente volta para a glória de Deus, né? Vamos ouvir aqui um hino, vamos ver aqui. Tem muitos hinos bonitos, né, irmão? Mas vamos ouvir aqui um hino, que esse aqui chama muita atenção nossa, né? Que ternura, são calmas as ondas do mar. Boa tarde. Que ternura, são calmas. Vamos ver aqui. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Irmãos, o hino, ele está sendo aqui tirado de uma parte aqui Mas vamos ouvir outro hino, irmãos. Vamos ouvir outro hino, porque ele está repetindo, né, irmãos? Esse hino aí está repetindo. Alguém perguntou de mim, irmãos, esses dias, por que viver para Cristo a gente vai se entristecendo ao longo do tempo, né? E alguém havia me falado, né, que eu andava muito triste. Irmão, mas não é fácil você orar pelo mundo inteiro. Aí eu lembro de Jesus, né, que ele orava pelo mundo inteiro, né? E aí, irmãos, o rosto dele já não era um rosto de alegria carnal, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que a verdadeira alegria é a carnal, e não é, irmãos. A nossa verdadeira alegria, ela está dentro de nós, né? É o coração da gente que se alegra
Mas a nossa carne, irmãos, ela se mantém triste. Quando você ora muito, que você busca Deus, o sentimento que você tem, irmãos, é de ver as almas salvas, né? Este é o meu sentimento, é de ver as almas salvas, né? E aí a gente ora, e muitas vezes, irmãos, a gente, sem querer, participa do sofrimento das pessoas, né? Por você orar pelas pessoas que necessitam de orações, né? Aí você muitas vezes se entristece. Mas essa tristeza, irmãos, ela é só carnal, ela não é espiritual. Porque Paulo disse assim, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, aquela tristeza que ele sentia na carne, a tristeza dele, favorecia a própria alma dele, né? Ele dizia, ó, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Por quê, irmãos? Porque ele orava muito, né, irmão? Orava pelas pessoas, ele jejuava, ele buscava Deus em oração, né? E como aqui na terra, irmão, a alegria ela é carnal, aí é difícil de um homem de Deus viver na carne, é muito difícil. Aí as pessoas não entendem, aí diz, agora você só vive triste. Mas não é, irmão, porque a gente ora muito pelas pessoas. E quantas pessoas que estão precisando de oração, e muitas vezes a gente ora, e algo acontece na vida da gente, né? Uma mudança, né? É uma mudança, irmãos, que acontece na vida do crente que ora. E essa mudança, irmãos, ela faz a gente, meu irmão, minha irmã, ficar triste na carne, não no espírito. No espírito nós estamos alegres, né? Ao ponto de dizermos, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Mas vamos ouvir, irmão, aqui o próximo hino, né? Vou procurar aqui porque está difícil achar. Mas vamos aqui, irmãos, ouvir este hino aqui. Para a glória de Deus. Vamos ouvir aqui o hino. Aleluia, louvado seja Deus, né? Vamos ouvir aqui, porque às vezes a gente procura, irmão, e fica difícil a gente achar. Aí vocês ouçam este hino, chama-se um certo Galileu, né? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão,
naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias à vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Aleluia, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, veja bem, é como se eu estivesse na sua casa, ou falando com você na rua, ou em algum lugar, né? O Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é a mesma coisa dele ter dito, ó, ide a todos os pecadores e pregai o meu evangelho para eles serem salvos, se eles crerem. É a mesma coisa, irmão. É como se eu estivesse, irmãos, na sua casa, né, tomando um cafezinho com você, comendo ali uma porção de arroz com ovos, né? E é a mesma coisa, irmão. Hoje eu estou conversando com você como se eu estivesse na rua, ou na sua casa, ou conversando com alguns de vocês por aí, né? No mundo inteiro. Dizendo para vocês, irmãos, que o servo de Deus, o homem de Deus, que Deus constitui para pregar esse evangelho, ele tem que ser humilde, irmãos, senão ele não vai fazer a obra de Deus. Ele pode fazer, mas relaxadamente aí Deus não recebe. Você está entendendo? Então o homem de Deus, irmão, tem que ser humilde, ele tem que aprender com Jesus a ser humilde e manso, né? Tem que ser manso também. Porque, irmãos, a gente se depara com muitas situações, né? Eu lembro que uma vez, irmãos, eu estava pregando num lugar, em cima de um caminhão, né?
E uma certa pessoa, né, mandou um recado pelo filho, dizendo que eu tinha que parar, que se eu não parasse, ele ia lá resolver a situação, né? Aí, irmãos, só que nós, irmãos, temos que ter Jesus de verdade. Se nós não tivermos, aí o negócio fica feio. Você ora, apresenta a Deus aquele culto. Então, irmãos, Satanás, ele pode se levantar, mas só que ele cai. Agora, se você fizer relaxadamente com outras intenções do mal, intenções que não são apropriadas para o que está escrito na Bíblia Sagrada, aí corre o risco, de você ser atacado e devorado pelo inimigo. Corre o risco. Agora, se você, irmãos, for fazer a obra de Deus, né, com respeito, né, primeiramente com fé, amor, as coisas do Senhor, ele pode permitir, irmão, até a sua morte, mas é porque ele vai te levar para um lugar melhor do que esse. Vai te levar para um lugar melhor do que esse. Agora, se for só para escândalos, irmãos, aí você tem que se preparar. Você tem que se preparar para fazer essa obra. Que aí, irmãos, fica tudo em paz, né? Eu sei que o inimigo se levanta, né? Usa um, usa outro. Mas o importante, irmãos, é que a vitória Deus dá. Deus dá a vitória, né? Por que a palavra do Senhor, irmão, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Você sabe que a igreja do Senhor somos nós, né? Então, se as portas dos infernos não prevalecem contra nós, né, contra a igreja, que somos nós, do Senhor, é porque Deus vai dar vitória, irmãos. Aí a gente não pode ter medo. Aí eu disse para aquele menino, eu digo, filho, fale para o seu pai que essa obra não é minha não, essa obra é de Deus. Ninguém pode destruir a obra de Deus, irmãos. E eu falei para aquele menino dizer para o pai dele que aquela obra não era minha, era a obra de Deus. E aí, irmãos, eu continuei pregando o evangelho e ele não veio. Ele não veio. E eu terminei de fazer a pregação, tudo tranquilo, tudo em paz, e fomos embora. Então, irmãos, o inimigo, ele ameaça. Agora, você tem que estar preparado. Tem gente que não se prepara, quer fazer culto de qualquer jeito. E aí, irmãos, é perigoso. É perigoso. Você tem que se preparar. E você também não pode fazer um culto com outras intenções. O objetivo do culto, irmãos, é de ganharmos as almas, né? A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas para o reino de Deus. Sábio é esse que ganha almas. E aí, meus irmãos, a gente tem que ter esse propósito, não pensar em nada, a não ser em ganhar as almas perdidas deste mundo para Cristo. Porque há festa no céu, irmão, quando o homem ganha uma alma para Cristo. Basta uma, se você ganhar uma alma, lá no céu já tem festa por aquela alma que se salvou, que Jesus salvou. Você entendeu, irmão? Então, nós não podemos, irmãos, fazer a obra de qualquer jeito, né? Você coloca em primeiro lugar Deus na frente, Jesus Cristo na frente do trabalho. Senhor, esse trabalho é teu, não é nosso. E nós não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, estamos para fazer a tua vontade. Abençoa este lugar, abençoa este culto, e pode aparecer o mais vil pecador, pode ser a pessoa mais valente. Ela chega ali e se ajoelha e chora na presença do Senhor, e você ganha aquela alma, porque eu estou cansado de fazer isso, e eu ver com meus próprios olhos as pessoas que Jesus ganhou, que eram pessoas males, né? Pessoas cheias de ódio, né? E chegaram ali muitas vezes até mesmo para fazer uma bagunça no meio da igreja, né? No meio do culto. E aí, irmãos, quando eles chegam ali, que eles chegam brabo, aí Deus pega, expulsa o demônio dele, né? Porque eles estão endemoniados, né, irmãos? Aí quando ele chega ali naquela obra que é do Senhor, quando a obra é do Senhor, irmão, eu tô falando, viu?
porque nem toda obra é do Senhor. Mas quando a obra é do Senhor, quando ele chega ali na frente para fazer bagunça, para fazer escândalo, para fazer violência, aí, irmão, Deus permite ele cair. Aí ele cai por terra, fica babando, fica se esperneando, aí ele passa maior vergonha, aí o servo de Deus vai lá, não pode chamar a polícia, não pode chamar ninguém para bater naquela pessoa, para fazer nenhuma maldade àquela pessoa, viu, meu irmão, minha irmã? Nós não podemos fazer nada disso, porque nós servimos a um Deus que não é Deus de escândalo. Nós servimos a um Deus que ele não é um Deus de vingança. Ele não é Deus de escândalos nenhum. De forma nenhuma. Ele é um Deus bondoso e amoroso, cheio de perdão. E aí, meus irmãos, Deus vai e envia nós ali naquela pessoa que caiu, e a gente ora por ele. E aí ele chora, aceita Jesus chorando, e se torna um servo de Deus naquele momento. Veja bem como é que Deus opera. Porque tem gente, irmãos, que não sabe trabalhar na obra de Deus, aí a igreja todo o tempo cheia de escândalo, né? Cheia de escândalo. Por quê? Porque não sabe trabalhar, irmãos. Tem que saber trabalhar. E nós só trabalhamos na obra do Senhor, irmão, com amor. Se não tiver amor, irmão, eu falo para você mesmo, ó, irmão, se você não tiver amor, não trabalhe na obra de Deus, que vai passar vexame, você vai passar vergonha. Estou falando isso para a glória de Deus, que eu já vi muitas coisas, irmão, no período que eu estou vivendo para Cristo, já vi muitas coisas, né? Outro detalhe, irmão, se você quer pregar este evangelho, você tem que viver ele para poder pregar, você não pode ser falso, ou seja, você pregar e não viver, né? Você faz uma coisa errada e vai pregar para a pessoa aquilo que você faz. Olha só. Aí o inimigo entra em cima de você e te derruba. Entendeu? Então, se você for pregar este evangelho, irmão, não seja hipócrita. Você tem que ser sincero, porque você vive, né? Se você vive, você prega e o diabo não tem autoridade sobre você. Agora, se você pregar e não viver, meu irmão, o Satanás parte para cima de você para te derrubar. Você entendeu? Então, meus irmãos, era só isso. Eu só queria mostrar hoje para vocês que a gente pode estar na sua casa, né? No momento desse, pode estar visitando a sua casa, pode estar na rua e se encontrar com você para conversar, falar do amor de Deus, né? Que nós somos estas pessoas, né? O povo de Deus é assim, tem que conversar com todos, pregar este evangelho. Agora, aqueles que não querem nos ouvir, irmãos, a gente também não briga, né? Tá bom, meu irmão, tá bom, Deus te abençoe. Nunca amaldiçoar, né? Mesmo que a pessoa não queira, você abençoa aquela pessoa, né? Então, meu irmão, eu já vi muitas coisas, irmão, nesse mundo, eu tenho experiência. Se vocês me acompanharem naquilo que eu vi e eu contemplei de perto o que aconteceu, vocês vão seguir também os meus exemplos, né? Eu estava uma vez pregando, irmãos, num lugar, e aí passou um camarada numa bicicleta e começou a chamar nomes feios. E aí, meu irmão, sabe o que eu disse para ele? Meu irmão, Jesus te abençoe. Eu sei que não é você que está falando, que eu conheço o inimigo. É fácil, irmão, você conhecer o inimigo. É fácil. O inimigo, ele trabalha dentro do corpo de uma pessoa e só quem sabe, irmãos, é quem conhece a palavra, no profundo. Não é toda pessoa que conhece uma pessoa quando está com demônio. Porque o demônio, irmãos, ele se apresenta de várias formas, né? O demônio que entra numa pessoa, irmão, logo de início mesmo, é o demônio do pensamento. Esse demônio do pensamento, irmão, ele é horrível, porque ele pensa naquilo, aí o demônio vai usando ele, irmãos, para aumentar aquele pensamento a seu respeito, até ele explodir. Aí quando ele explode, irmãos, é porque a pessoa não tem Cristo, não soube repreender, né, na hora certa, né? Porque, irmão, Jesus falou que todos nós nos iramos, mas nós não podemos pecar. A ira, Deus falou que a ira
É de todo ser humano a ira. Agora, nós não podemos, irmãos, é pecar. Jesus falou, ó, ireis, mas não pequeis. Então, irmão, na ira, vem os maus pensamentos. E é um erro do ser humano não repreender, porque vai aumentar aquele pensamento até explodir. Então, quando você tiver com um pensamento mau, meu irmão, você mesmo repreenda. Você mesmo diz para você mesmo, ó, na tua mente, ó, não precisa nem falar. Basta você também pensar. Do jeito que você pensa que vai fazer o mal, você também pensa em repreender aquele mal. E quando você repreende, é obedecido. Por quê? Porque você está falando das coisas de Deus para repreender o mal. E as coisas de Deus são mais fortes do que o mal. Porque Deus é do bem. E o bem é mais forte para repreender o mal. Então você repreende aquele mau pensamento. Está repreendido, Satanás. Esse mau pensamento que tu está colocando na minha mente, na minha alma. Pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aí você diz assim, está repreendido o mau pensamento do diabo. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí você clama pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida. Para quê, irmãos? Para aquele pensamento não aumentar. E quando ele aumenta, irmão, vai chegar um momento que ele vai explodir. Aí quando ele explode, aí o Satanás já dominou o teu coração. Aí você faz, você pratica. Você entendeu, irmão? Então eu estou aqui conversando com você, meu irmão, como se eu estivesse na sua casa, orientando você para o mau pensamento, porque o Satanás ele coloca muito mau pensamento, irmão, em nós. Aí se você não repreender, como é que tu vai ter vitória na tua vida? Porque o diabo, olha, ele quer ver você, primeiramente, perdendo tua salvação, te lançando no cemitério ou na cadeia, na prisão. Satanás, quando se aproxima do mau pensamento, ele já está pensando em colocar você na cadeia, no hospital ou no cemitério, irmãos. Cadeia, hospital e cemitério. Satanás, quando entra dentro da tua alma para jogar pensamentos maus, primeiramente ele arromba o teu coração, ele é arrombador de portas. Então ele arromba a porta do teu coração, aí lança maus pensamentos na tua alma, ó, na tua alma. Aí se você não repreender aquele mau pensamento dele, ele vai continuar no teu coração te dando força, 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 até você estourar e praticar o mal. Aí, quando você estoura que pratica o mal, você pode ser preso, você pode também parar no hospital, ou você pode também parar no cemitério, porque pode haver também outro mal contra você. Porque o mal, irmãos, o mal, ele atinge outro mal. Você está entendendo? O mal nunca atinge o bem. O mal nunca atinge o bem. Porque o bem é Jesus. E se alguém for atingido pelo mal, e se for da vontade de Deus, amém, porque a pessoa vai para um bom lugar, irmão. Mas quando você é atacado pelo mal e você reage, aí você vai ter outro mal sobre você. Aí é mal contra o mal. Aí um fica inteiro e o outro morre. Um será preso e o outro fica solto. Um vai para o hospital e o outro fica solto. Você está entendendo? Então a briga é de mal com mal. É por isso que nós temos, irmãos, que repreender ele. Senão vai acontecer. Vai acontecer. Aí, ó, o mal ele joga você no cemitério, ele joga você no hospital e ele joga você na prisão. E o pior de tudo, ele te engana. O mal, ele é enganoso, irmão, ele é mentiroso. O mal mente, engana, até você se quebrar todinho e muitas vezes você morrer e depois ainda ir para o inferno. Esse que é o pior de todos. Tá bom, meus irmãos? Eu creio que eu entreguei a mensagem hoje, que Deus abençoe a todos vocês. É uma mensagem simples, irmãos, como se eu estivesse visitando a tua casa, tá? Conversando com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.